pedir ao senhor Itamar que faça para nós a prece, e com essa prece nós estaremos dando abertura aos nossos trabalhos de hoje, depois entregando a palavra ao Rogério, que será assessorado pela Jacira. Então, senhor Itamar, a palavra é com o senhor. Muito bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer por a oportunidade de estarmos aqui reunidos, distantes, mais perto do coração nesse entrelace entre os amigos e os irmãos. Vamos agradecer por essa oportunidade magnífica e que cada um tira a sua reflexão o melhor possível e tira-se bastante proveito dessas palavras. E que Jesus nos conforte, abençoe a todos, nos livrando dessa pandemia tão ruim a todos, visite aos doentes, consolando, dando força, dando compreensão a todos. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoar os nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora nós passamos a palavra ao nosso irmão Rogério, que irá falar para nós sobre a fé. É isso mesmo, não é, Rogério? Está desligado seu microfone. Sim. Na realidade, eu tinha sido convidado, eu falei com a Jacira assim, nós vamos fazer uma dobradinha. Nós vamos fazer uma dobradinha porque você me pegou de surpresa, e aí como é que nós vamos fazer isso? E aí eu montei um esqueminha, tá? De meio de última hora, e eu coloquei no PowerPoint, e ficou bem básicozinho, assim, então eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui na tela, e aí nós vamos conversando a respeito, tá bom? Tá bom, então a palavra é toda sua. Deixa eu só falar aqui, tá dando vibração no som. Tá de todo mundo tá percebendo isso ou só eu que estou percebendo? Tanto o Paulo falando quanto o Rogério. Tá vibrando. Quando o Paulo fala, eu entendo direitinho. Não, eu também estou entendendo direitinho o que o Rogério está falando. Agora eu entendi também, mas estava dando vibração. Então vamos lá, Rogério. Manda ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma apresentação aqui. Meu computador está meio devagar hoje. Peraí, gente, deixa eu só abrir. Enquanto você... pode falar. Enquanto você coloca aí sua apresentação, como você falou para a gente fazer uma dobradinha, né? Uhum. Então, tem uma frase para você ir pensando. Essa frase o Haroldo Dutra, né? E eu já falei ela várias vezes aqui, depois eu descobri que Emmanuel também tem num livro dele a respeito da fé. Falando que a fé é o supremo desafio humano. Essa é uma parte da frase. A fé é o supremo desafio humano, porque chega uma hora, chega um momento na sua vida que você tem que se entregar. É assim? Acredito que sim. Chega uma hora que você tem que dar um salto qualitativo de onde você está e para onde você precisa chegar. E às vezes você me fez lembrar de uma figura que tem de um desenho há muito tempo que eu assisti,
O indivíduo estava de pendurado no abismo, segurando só um galinho. Aí ele ouviu o anjo da guarda dele assim, solta, solta. E ele tinha muito medo de soltar, ele se agarrou com toda a força e não conseguia soltar, assim, solta. E ele não tinha força mais e acabou soltando. O chão estava a menos de 1 metro e ele caiu em pé no chão. Então, muitas vezes a gente está segurando naquilo que é fraco e não tem coragem de confiar naquilo que é forte, naquilo que é certeza. Você está ouvindo, você está sendo guiado, você está sendo orientado, e aí não acontece. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, a primeira página? Porque para mim não apareceu nada por enquanto. Aqui, Gevan, março de 2021. Então tá certo. Pois é, a primeira coisa, a fé. Eu gosto muito dessa frase do Kardec também, tá? Fé inabalável só é a que pode alcançar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu acho fantástico essa frase, porque ela não vai, ela vai de encontro a uma coisa que eu penso que é a unidade divina. O que é a unidade divina? Deus é um só. Tudo que estiver contra a unidade, ou tem que estar certo ou que está errado. Se você tem ciência e você tem religião, e um fala uma coisa, o outro diz outra coisa, um dos dois obrigatoriamente tem que estar errado, porque ou você acredita num ou você acredita no outro. E quando você pensa que a fé e a razão têm que andar juntas, uma não pode discordar da outra, você reforma o sentido você traz de novo o sentido de unidade. As coisas, elas todas funcionam como uma grande rede de interação, como uma coerência com o divino. Não existe isso de que Deus está certo e a ciência está errada, não. Ou a ciência está certa e Deus está errado, não. Ou nós não estamos entendendo ainda, tá? E aquilo vai ser reformado, porque, na realidade, o que existe é um grande encontro. Tanto a ciência é lei natural, quanto a espiritualidade também é lei natural. Então, essa frase do Kardec, ela eu acho que é de uma sabedoria enorme, porque ela consegue transmitir essa ideia. E é uma coisa assim, olha, atualizou a ciência, está coerente ainda, você continua seguindo. E a ciência tem uma peculiaridade, né? Ela é ciência porque ela muda de ideia. As leis divinas não precisam mudar de ideia. Nós podemos aprofundar o nosso entendimento da lei divina, mas, em termos de ciência, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser verdade, e o que era verdade ontem, hoje já não é verdade mais. As leis divinas não têm essa instabilidade, elas são constantes. Já pensou se Deus resolvesse reformar a lei de causa e efeito? De agora em diante você vai pagar 2 vezes pelo que você fez ao outro? Não vai ser mais justiça divina, vai ser igual não, né? Você faz, você recebe na mesma intensidade. Vai ser assim, não, vai ser o dobro, eu gosto de dizer. Por quê? Porque aí nós vamos acelerar o processo de quitação kármica de todo mundo e acabou o problema rapidinho. Você pensou se ele mudasse a lei de uma hora para outra? Enquanto a ciência, não. Mas elas não podem entrar em contradição. Se está em contradição, uma está certa, o outro necessariamente tem que estar errada. E aí o Kardec, dentro desse tema ainda, ele fala assim, não vim destruir a lei. Tá? Existe um traço de união que liga a religião e a ciência. E ele deixa isso escrito no capítulo 1 do Evangelho. Ciência e religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltavam com que encher o vazio e a separar o conhecimento das leis que regem o universo espiritual.
e suas relações com o mundo corpóreo. Durante muito tempo, a gente separou ciência e religião, como se fossem duas coisas distintas. Isso foi necessário para que a ciência progredisse e para que a religião progredisse, mas a partir do momento em que você começa a compreender que matéria e energia são a mesma coisa em estados diferentes, a partir do momento que você começa a compreender que o mundo espiritual interfere no mundo material, a gente começa a juntar de novo a ciência e a religião. São os dois braços divinos. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora que fechando. Eu estou te ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem, viu, Rogério? Aqui, espiou, parece que abriu alguma coisa aqui. Então, o Espiritismo, ele traz isso para a gente. Aquilo que não fazia sentido cientificamente, passa a fazer sentido. Como é que pode uma coisa interferir na outra? Isso, os fenômenos espirituais, a matéria, existe um ponto de interseção, né? Entre as leis divinas e do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Isso é muito claro quando a gente estuda o ser humano. Como que a mente e o corpo respondem da mesma forma, funcionam como uma unidade. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido. Ô, Rogério, só nesse tema aí ainda, você falando da religião, quando a gente vê lá quando a igreja começou a tomar conta disso aí, até dos fenômenos, né? Então a gente vê na época de Copérnico, depois, quando primeiro, né, aquelas pequenas descobertas, e a igreja toma como base que a Terra era o centro, né, que o Sol, ele deveria estar a favor de nós, né, e nós éramos o centro do universo, e depois a própria ciência, né, ela vem destruir isso aí, e a igreja demorou muito, mas muito para acompanhar. E parece que a gente falando assim, parece que como a gente está no Espiritismo, parece que a ciência estava certa e a religião que estava errada. Eu acho que isso tem muito a ver com o ego do ser humano na época, né? É uma época em que eu tenho que deixar de ser o centro do universo para ver que existem outras coisas. E a gente faz esse movimento histórico o tempo todo. Uma hora a gente está mais no centro do universo, uma outra hora a gente deixa de ser o centro do universo. Eu acho que até um momento em que a gente vai achar um equilíbrio entre essas duas coisas, essas duas situações. Entende? Isso não é só uma questão histórica, isso é também uma questão de formação do pensamento da humanidade. Poder, né? Poder. Rogério. Oi. Eu queria fazer um comentáriozinho sobre uma questão que você falou. Eu não sei se eu entendi bem, foi já faz um pouquinho de tempo que você falou, com relação à ciência. Você falou que a ciência muda, a ciência é mutável. Não sei. A ciência é mutável. Não, aí ciência, né? É sobre isso mesmo que eu queria conversar com você, que eu queria fazer uma reflexão. Eu entendo que a ciência não muda o entendimento e o conhecimento que o homem tem da ciência. Porque, na verdade, quando a gente fala ciência, hoje, no nosso linguajar, a gente fala ciência e fala que os cientistas conhecem. Na verdade, a ciência é a realidade. Nós estamos estudando a realidade e conhecemos ela parcialmente. Então, nós temos um entendimento da ciência, nosso entendimento muda. Como a Jacira comentou aí atrás, há um tempo lá atrás, a gente achava que a origem da vida era tudo geração espontânea. Era o entendimento daquela época. Não era a ciência, porque mudou. Porque a verdadeira ciência, ela não muda o nosso entendimento. À medida que a gente vai conhecendo, vai mudando. E é nesse aspecto que eu entendo que a ciência, ela está perfeitamente unida à religiosidade. Eu não vou usar o termo religião,
porque religião, de uma certa forma, é fundação humana. Os homens é que fundaram as religiões. Agora, a religiosidade, ela emana da própria manifestação divina, da própria natureza, da própria criação divina, sei lá qual é o termo mais adequado. Era isso que eu queria colocar. Você pode comentar, porque eu acho interessante, até para me corrigir aí nos meus erros, tá? Sim, eu acho que se você pegar e colocar no ponto de vista superior, eu concordo com você. A verdadeira ciência faz parte das leis naturais, e as leis naturais são leis divinas. Mas, do ponto de vista do homem, do cientista, isso muda o tempo todo. Porque ele deixa para trás alguma coisa para assumir uma verdade mais ampla cada vez que amplia o entendimento dele. Então, ele muda aquele conceito. A gente larga textos antigos para ficar com situações que expressam hoje a realidade melhor do que expressavam antes. Só que essa é uma realidade que vai ser eternamente mutável, porque ela depende do nosso grau de entendimento da vida e do nosso grau de entendimento das leis naturais. Como nós somos seres em progresso, nós vamos estar sempre aprendendo. A verdade de amanhã vai ser sempre uma verdade superior do que a que eu estou vivendo hoje. Não nessa velocidade espantosa que a gente vê as coisas acontecendo, porque senão ninguém ia conseguir absorver nada. Mas é natural que a gente entenda cada vez mais das leis naturais e cada dia a gente possa estar mais perto da verdade do que a gente estava ontem. Concorda? Eu concordo sim, Rogério, é isso mesmo que eu estava querendo dizer. Quando eu até ainda ressaltei o seguinte, que o nosso atual entendimento da ciência, a gente entende a ciência com aquilo que os cientistas já descobriram, já entenderam, mas eles só entendem uma pequena parte ainda da ciência, é isso mesmo. Sim. E isso muda a qualidade da nossa fé. Porque na medida em que nós temos um entendimento maior das coisas, nós temos mais segurança naquilo que a gente está fazendo, a gente tem mais compreensão, a gente consegue, na medida em que a gente, tirando o espiritismo mesmo por base, na medida que a gente entende as leis espirituais, que a gente vê como que a espiritualidade trabalha, a gente consegue ver a aplicação disso na nossa vida, no dia a dia, e fica mais fácil da gente se conduzir com esse conhecimento. Exato, a questão da fé, fé, a gente também é um entendimento, muitas vezes a pessoa pensa em fé, pensa em termos de religião ou de religiosidade. Fé é confiança. A confiança que você tem na sua capacidade de desenvolver qualquer trabalho é uma fé também. Porque se você for fazer qualquer coisa que você for fazer, se você não confiar na sua capacidade, né? Então, fé é confiança em você mesmo, é confiança em Deus, é confiança, né? Eu acho que é isso aí, é por aí mesmo. O Miramês tem um texto em que ele diz o seguinte: não existe nenhum ser humano que não tenha fé. Se ele acha que não tem fé, tem nada. Ele sempre acredita em alguma coisa. Exato. Exatamente. Ele pode ter religião nenhuma, pode ser ateu, mas ele acredita na ciência. Exatamente. Ele tem fé em alguma coisa. Assim como quando você mencionou o termo ateu, assim como quando a gente analisa o ateísmo bem profundo, você acaba chegando à conclusão que ele é quase que uma expressão religiosa. Sim. Vamos continuar. E aí, essa fé que é embasada pelo Espiritismo, ela dilata o nosso entendimento. Né? No livro, ainda no capítulo 2 do Evangelho, está assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, até que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Olha que interessante, na medida em que nós ampliamos o nosso entendimento, a gente dilata a nossa visão. Na medida em que a gente compreende que a realidade espiritual existe,
que os espíritos estão conosco, eles dividem o universo conosco, eles são potências do universo, e que a vida permanece após a morte, eu passo a ter consequências disso, sobre esse entendimento direto sobre a minha vida. Eu passo a pensar no futuro de uma forma diferente. Se eu fosse uma pessoa completamente científica e materialista, eu ia pensar assim, eu tenho que aproveitar tudo na minha vida hoje, porque eu tenho mais, pela média de vida da humanidade aí, eu não tenho mais muito tempo, se eu não aproveitar tudo que eu tenho direito hoje, eu vou embora e não aproveitei nada. Esse é um raciocínio muito fácil de fazer. Mas na hora que eu começo a entender que isso aqui é uma passagem, que esse aqui é momentâneo, eu vou voltar algum dia, e que eu continuo, e que a forma de eu viver aqui reflete a forma de eu viver lá, eu começo a dilatar o meu horizonte, eu começo a ver que as razões que me sustentam aqui, as coisas que eu faço, elas se modificam. Então, o nosso entendimento na fé espírita, ela muda a nossa forma de ver a vida futura, ela muda a nossa perspectiva, ela amplia, ela dilata o nosso horizonte de ação. Eu posso viver melhor o presente, eu não tenho que aproveitar tudo, mas eu tenho que saber aproveitar o que eu tenho, porque disso eu vou tirar aprendizados eternos para a minha vida. Rogério. Oi. Você me fez estudar, né? Então agora eu vou ter que... Que bom. Eu vi, até acho que uma das diretoras da FEB, um bate-papo dela aí na internet, e ela estava até comentando sobre essa fé na vida futura, e essa fé inabalável, falando justamente sobre esse assunto. E ela fala daquela fé que aqueles cristãos que foram para a arena já tinham, e eles vieram dar testemunho da vida futura, da fé inabalável, e que naquele momento, aquele momento ali de dar aquele testemunho, eles tinham tanta certeza, eles criam tanto na vida futura e nas promessas do Cristo, que eles foram ali cantando hosana para o sacrifício, porque eles sabiam que ali era só ia deixar a veste para trás. E naquele caso ali, eu acho que o Agostinho de Hipona, né? Não é Agostinho, foi outro. Ele não morreu. Um desses importantes, agora me fugiu, né? Depois eu lembro. Ele não morreu ali na hora. E ele se sente infeliz, ele começa a reclamar com Jesus. Jesus, olha só, nem o leão, né? Eu queria dar esse testemunho de fé, o leão não quis, né? Aí ele fala assim, meu filho, esse aí é o menor dos testemunhos, né? Morrer aí na arena é fácil, você vai ter um calvário aí pela frente. Aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Tem que ter muita fé. Se morrer o leão era fácil, né? Comido pelo leão, imagina o que ele passou lá para dar o testemunho dele, né? E isso é fé. E isso é a fé que Emmanuel fala lá no livro Consolador. Eu não acredito, eu sei. A nossa questão é que essas pessoas tinham uma fé que parecia que era uma fé inata delas, né? Agora, e a gente tem uma fé que a gente acredita porque a gente entendeu, porque a gente chegou por conclusão racional. Porque quando você começa a estudar o Espiritismo, 1 mais 1 igual a 2. As coisas se desencadeiam de uma forma lógica e você não tem outra explicação para explicar. Não tem outra explicação que justifique a vida após a morte, os comunicados espirituais, as cartas consoladoras. Você começa a estudar, você vê que é impossível negar a continuidade da vida. E tantas outras coisas que acontecem que a gente tem notícia. Então, nós temos essa fé de uma forma que ela é raciocinada. A gente sabe com a cabeça, a gente não sabe só com o coração. O nosso exercício agora é de tirar essa fé da cabeça e passar ela para o coração. De trabalhar nessa intensidade. Tá? Então, quando eles iam lá para a arena, eles estavam vivenciando uma experiência que eu acho que já estava no coração deles.
Talvez muitos de nós não tenham isso no coração, mas a gente tem muito na cabeça ainda. A gente quer entender, raciocinar, quer acreditar, porque está ainda vendo, é meio São Tomé, né? Tem aquele momento, você tem a fé raciocinada, você tem aquela crença raciocinada e depois ela vai virar uma fé na hora de você dar seu testemunho. Aí você tem que começar a incorporar essa fé na sua prática diária. E num dos livros, que eu não lembro agora qual que o André Luiz, ele fala o seguinte, olha, a fé é para os momentos difíceis, as virtudes são para serem usadas nos momentos que elas são solicitadas. Porque senão você cultiva virtude para quê? Você tem fé para quê? Você está passando pela dificuldade? Agora é hora de botar minha fé em ação. A fé não existe só nesse sentido, mas também nesse sentido. Se eu tenho a virtude, é para colocar em prática. Que seria de nós se a gente não pudesse praticar as virtudes que a gente precisa desenvolver? De que adiantaria? Tá certo? Certíssimo. E continuando, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Tem a passagem em que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. E a espiritualidade chama atenção para isso. Porque é justamente isso que nós estamos falando. Eu falei assim, olha, só os aflitos que são bem-aventurados, porque sofrem, né? Aí a espiritualidade, no livro do Evangelho, ensina o seguinte, olha, todo mundo que está encarnado nesse mundo sofre. Não tem ninguém que não sofre, não. A questão é, como é que é o sofrimento? O que você está fazendo com esse sofrimento seu? Como é que você está usando isso? Como é que você aplica a sua fé diante desse sofrimento? Que significado que você dá para isso que você está passando? Hoje nós estamos cheios de exemplo para isso, né? O contexto atual enche de exemplo, ou todo conhece algum vizinho que está enfrentando isso, ou algum parente. Então, nós estamos passando por um momento de sofrimento e que a gente tem que procurar usar essa fé para a gente conseguir ter mais tranquilidade, para a gente saber que as coisas têm um controle divino que põe essa máquina para andar da forma correta. E que apesar do sofrimento, há uma razão de ser para isso. Isso não é em vão. Tá certo? Aí, olha só, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão sempre duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, nós temos que praticar o que a gente está aprendendo. Todo ensinamento que é intelectual, ele tem que se transformar numa prática, até virar um hábito inconsciente nosso. Até virar um hábito que a gente precisa pensar para fazer mais. E não é que Deus queira que a gente sofra, mas quando a gente entende por que a gente está passando por essa situação, que isso tem um objetivo, que isso está promovendo o nosso crescimento, que lá na frente isso vai passar, porque tudo passa, a gente acaba ficando mais tranquilo. Lembrei, circulou no nosso grupo uma mensagem falando de como que o Kardec falava de uma epidemia no tempo do cólera. Vocês lembram dessa mensagem? Os espíritas têm porque são espíritas e estão imunes? Não é porque eles são espíritas. É porque eles têm uma certeza na vida futura, na imortalidade da alma, na continuação da existência, que dá uma serenidade, uma tranquilidade, que faz enfrentar as coisas de forma que o organismo fique mais saudável. E aí sua imunidade fica naturalmente melhor. Não faz sentido? Faz. Eu lembrei, viu? É o Inácio de Antioquia, tá? Ele que não morreu lá, junto com os leões. E tem tudo a ver com essa instrução aqui de Lacordaire, daqueles cristãos, né? Que a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque eles tinham certeza, né, que depois daquele sacrifício viria a recompensa da tranquilidade daquele testemunho, né?
Sim, quando a gente fala vontade de Deus, é uma coisa meio assim, nossa, Deus quer que eu sofra, né? Porque o texto deixa essa interpretação. Mas a vontade de Deus é que a gente supere, melhore, cresça, e que isso deixe de ser um problema na realidade. Na verdade, a intenção divina é do nosso progresso, e não do nosso sofrimento. Se nós estamos no sofrimento, é porque a gente pisou na bola em algum momento, e agora a gente está tendo a chance de corrigir. Rogério, Oi. vou dar um entendimento que eu tenho dessa questão aí do Lacordaire, quando ele coloca a submissão à vontade de Deus. Eu acho que isso é uma colocação muito heterônoma, e não reforça a autonomia que nós temos no nosso livre-arbítrio. E isso é o entendimento geral. Não quer dizer, porque eu acho que quando você coloca a vontade de Deus como sendo a expressão das leis que regem a criação divina, que regem o cosmos, aí eu acho que está de acordo, né? Nós precisamos e temos que conduzir a nossa existência em harmonia com as leis que regem a vida, que regem o universo, que são leis divinas. Não a vontade de um Deus pessoal, de um Deus pessoa, que quer isso ou quer aquilo. Só isso, obrigado. Concordo, é lei de evolução, né, que nós estamos falando. Nós estamos falando de lei de evolução. Né? Eu tenho a impressão que na época que esse texto foi escrito, era mais fácil entender dessa forma. Né? Tem Deus que coordena tudo, e é como se fosse realmente um ser que estivesse fazendo a legislação, julgando. Inclusive, quem tem uma tradição mais católica, a gente tem muito essa sensação, né? Deus está te julgando, está te vigiando, o Papai do Céu vai te castigar se você fizer coisa errada. A gente traz isso, às vezes, do passado. E a gente sabe que não é assim. Esse entendimento que predomina entre a maioria dos cristãos, a maioria não só cristãos, também de outras religiões, né? Que é um entendimento que ele entra em choque com o nosso livre-arbítrio. Né? Ou nós temos livre-arbítrio ou não temos livre-arbítrio. Se temos livre-arbítrio, então nós temos que entender essa vontade de Deus como sendo expressa através da lei que ele criou desde o início, quer dizer, das leis naturais, das leis que regem o cosmos, a vida e o universo. É isso aí. Mais à frente, em Bem-aventurados os aflitos ainda, no capítulo 5, está escrito assim: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Difícil, né? Como é que a gente lida bem com isso? Porque a gente é espírita? A gente não sofre, não? Apesar de acreditar nisso tudo? Rogério, nós estávamos conversando, eu e o Paulo estávamos conversando justamente sobre isso, né? Sobre esse entendimento. E cada um, e pior que nós espíritas, quando a gente aceita, aí nós estamos sendo frios, né? E quando a gente chora muito, a gente está sendo exagerado. Então você está sediado, você não entendeu nada. Tem que ter um meio termo, então você não entendeu nada. Né? Eu acho... Desculpa. Não, porque a lágrima, por exemplo, você fala assim, você vai, um filho seu, uma pessoa muito próxima, muito querida, partiu, e você, é como uma viagem, eu vou chorar numa despedida, como se meu filho fosse para o Japão e eu fosse demorar muito a vê-lo, né, ou na China e tudo, que eu fosse demorar muito a vê-lo. Apesar que hoje a gente já, com essa videoconferência, já fica até mais fácil, né, a gente vai ver com mais facilidade. Mas como se fosse um... Oi? Sim. Hoje a gente está tendo teleconsulta, videoconferência, videochamada. Daqui uns tempos, eu acho que não vai demorar muito, nós vamos ter isso com o mundo espiritual. Então, vai ficar mais tranquilo, né? Você chegou bem aí, do seu lado aí, né? Como é que tá? Demorou muito para recuperar?
O Chico falava que isso ia acontecer, né? O Geraldinho já disse isso várias vezes em algumas palestras dele. Então, eu acho que nós não estamos muito longe disso, não. E vai acabar com um monte de medo de um monte de gente na hora que isso acontecer. Vai ser a confirmação da fé. Vai deixar de ser fé, né? Não precisa acreditar mais, de imaginar como será, né? Ô, Rogério, posso dar uma sugestão? É o seguinte, eu estava assistindo um vídeo daquela monja Coen. Sim. E ela, falando sobre a fé, ela disse o seguinte: a pessoa que realmente tem fé e prova sua fé, ela para de pedir coisas a Deus, ela para de reclamar de qualquer coisa que acontecer, porque ela tem fé num ser poderoso, na energia cósmica, que garante tudo, que faz tudo da melhor forma possível. Então, ela vai reclamar de quê? Vai ficar pedindo o quê? Tudo que ela precisa virá até ela no momento aprazado. Né? E quando a pessoa reclama, porque está batendo de frente com alguma coisa que está acontecendo. Então, não acredita que existe essa força poderosa. Então, achei muito interessante, assim, realmente. E a maioria das pessoas, você vê nessa pandemia que está tendo aí, quantas pessoas que reclamam, está apavorada, que isso e aquilo. Cadê a fé? Não está acreditando que tem um Deus, né, um Pai de amor que está cuidando de nós. Que tudo isso é necessário estar acontecendo para a gente acordar para determinadas coisas mais interessantes. Então, é pensar assim, nós temos fé? Tem. Mas se reclama de alguma coisa, ainda reclama, então sua fé é vacilante. Né? Será que nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Jesus falou, quando for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer, né, coisas maravilhosas. Então, sim, não é nem do tamanho do grão de mostarda ainda. Isso é. Comparativamente menor que a cabeça de um alfinete, né? Isso, é. Rogério, o Walter, ele colocou aqui, né, no estudo aqui, uma mensagem aqui lá do Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala, fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. É aquele momento de entrega, né? Exatamente. Você não vê, mas você se entrega, você acredita. Você já sabe. E dentro disso ainda, né? Tem uma pergunta muito interessante no Evangelho, no capítulo 5, que é assim: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Essa questão é muito interessante, porque de que vale o meu sofrimento? Eu posso utilizar isso para o meu crescimento? Ele pode ser útil a outra pessoa, além de mim mesmo? Só eu que cresço com o meu sofrimento? E os Espíritos respondem que não, né? Que tem um benefício material desse sofrimento e tem um benefício moral, né? Que na medida em que eu trabalho, eu estou ajudando o crescimento material do meu semelhante, suportando as minhas dores, suportando as minhas condições. Então, sabendo, dentro daquilo que o Paulo colocou, olha, se Deus está me permitindo a situação, e eu continuo me conduzindo, eu continuo persistente, porque a minha fé está me sustentando, eu dou um exemplo de força moral também. E eu continuo fazendo a minha parte, a minha contribuição social. Então, o nosso sofrimento não é só nosso, ele é coletivo, ele pode ser dividido, ele pode servir de força e exemplo para outras pessoas crescerem também. Não que a gente tenha que buscar o sofrimento com as próprias mãos, né? Não é isso. Mas tudo pode servir de aprendizado para a gente. E eu adoro essa passagem, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É fantástico essa expressão, porque quando ele fala assim, ó, vinde vós que estáis sofrendo, o que é vinde a mim vós que estáis sofrendo? O que significa isso? Assim, olha, segue meu exemplo. Olha o que eu estou ensinando para vocês, que vai apaziguar o coração de todo mundo. O ensinamento do Cristo vai trazer paz, serenidade,
vai diminuir as nossas dores. Por quê? Qual que é o maior comprometimento que você vai? O que ele vai te pedir em troca para ter isso? Amor. Você exercitar o seu amor ao próximo, para você se doar ao próximo. Então, quando ele convida para fazer essa mudança, que ele convida para essa renovação, imagina a humanidade toda tomando consciência disso e querendo mudar de conduta. O coronavírus acaba semana que vem, acaba amanhã. Não resiste. Vibração baixa nenhuma resiste a esse tipo de pensamento, a esse tipo de situação, a esse tipo de renovação. Então, quando Cristo nos convida para isso, ela fala assim, olha, eu estou mostrando para vocês que o caminho é fácil, não é difícil. Ele não tem que ser pesado, não. Ele pode ser suave. Porque o que é o jugo? O jugo é aquele instrumento que você coloca no pescoço dos bois para eles puxarem a carroça, né? O jugo é suave, quer dizer, olha, o que vocês têm que seguir, o que está conduzindo vocês, são as leis divinas. As leis divinas não existem para prejudicar ninguém, existem para se tornar harmônico com o universo. Para você fluir com a vida, você entrar em sincronicidade com aquilo que precisa acontecer. E o fardo é leve. Você vai carregar o que dentro desse fardo? São coisas boas. Você vai carregar aquilo que você faz para o seu próximo. É a lei de causa e efeito, enchendo o seu fardo daquilo que você dá. Então, o convite que o Cristo faz é maravilhoso. A gente imagina ele lá, né, esperando a gente. Ó, vem pro meu lado aqui. Imagina a imagem de Jesus aguardando. Dá um passinho na minha direção. Segue adiante. Confia. Tem fé. A gente precisa de fé. Tiago chama atenção para essa fé. Assim, a fé sem obras não adianta. Ele tem até uma frase que fala assim, olha, me mostra a sua fé sem obras, eu te mostro a minha obra com fé. Por quê? Porque se eu acredito, eu vou aplicar o que eu acredito na minha vida e na minha forma de viver. De que adianta eu acreditar num negócio que não me serve? De que adianta eu acreditar num negócio que eu não sigo? De que adianta eu acreditar em alguma coisa que não vai embasar a minha vida no que é que eu estou fazendo? Que não me transforma, que não me melhora. Não faz sentido. Para que eu estudo uma doutrina e eu não trago esse ensinamento para a minha prática diária? Não faz sentido. Isso para a gente não faz sentido. Por isso que a gente está sempre convidando as pessoas, vamos fazer caridade, vamos na campanha, doa isso, faz aquilo, porque é a maneira da gente trazer para a prática aquilo que a gente acredita. É claro que não é só na campanha, é claro que não é só dentro da casa espírita. É onde a gente estiver, com quem a gente estiver a todo momento. Mas isso tem que ser uma prática do dia a dia, uma prática de construção diária, uma prática de conscientização, de autoconhecimento, de transformação. É um convite que o Cristo faz todo dia para a gente se melhorar um pouquinho. Tá certo? Se eu falar alguma coisa que não faz sentido, vocês interrompam, por favor, tá? A fé transporta montanhas. Né? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporte-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha, à primeira vista, você pensa assim, nossa, como é que você vai transportar uma montanha? Essa montanha, hoje, para o nosso entendimento, ela é mais moral e espiritual do que material. Ninguém vai dizer para uma montanha, se montanha, sai dali. Mas se você olhar para a sua montanha interna de questões a resolver, se você tiver fé, você pode fazer este movimento de mudança dessa montanha. Então, a fé, nesse sentido, ela tem várias conotações. O Job falou antes, né? Fé enquanto capacidade de realização. Eu sou capaz de agir, eu tenho consciência da minha capacidade de agir, de realizar, de construir. Eu confio naquilo que eu sei.
eu estou agindo de acordo com essa confiança, eu sou inseguro em mim mesmo. Se eu não tenho confiança em mim, quem que eu vou confiar? Então, isso é uma questão para a gente pensar. Eu tenho fé naquilo que eu sei sobre mim mesmo, na minha capacidade? Segundo, fé no sentido moral, da gente conseguir trabalhar as nossas imperfeições. É a fé que arrasta essa montanha de lugar. É a fé que sabe que eu sou um ser divino, em evolução, que me traz elevação da minha consciência, que me liga ao mais alto. Né? Então, a fé tem essa conotação de religiosidade também, de transcendência, de eu ir além do que eu estou agora, além do que eu sou agora. A fé na minha confiança na realização de alguma coisa no futuro, não só na minha capacidade de fazer, mas na capacidade que eu sei de que aquilo vai acontecer no futuro. Porque às vezes eu sei que eu sou capaz, mas não está na hora. Eu sei que eu sou capaz, mas não chega aquilo que eu estou querendo. Então, essa fé, no sentido de confiar na capacidade de materialização dos nossos desejos, também faz parte. Né? A fé é muito ampla nesse sentido. Diferenciar fé de presunção. Eu estou aqui, eu estou realizando, mas não é só porque eu quero e eu sou capaz, não. Eu tenho que estar em consonância com as leis divinas para fazer isso, para que as realizações aconteçam na minha vida, para que elas sejam boas para mim e para os outros. Se eu acho que eu tenho fé, que eu posso fazer as coisas, e eu acho que só eu sou, como se diz, eu sou o rei da cocada preta, e eu não preciso de mais ninguém para fazer isso, eu estou enganado. Ninguém faz nada sem a permissão de Deus. Ninguém faz nada simplesmente fora da lei divina, sem consequência de retorno. Então, dentro desse contexto, eu sei que eu me submeto a certa harmonia para que as coisas aconteçam. Faz sentido? Né? E os Espíritos também dão um exemplo da fé enquanto minha capacidade de mover os fluidos, de mobilizar energia, de eu conseguir alcançar a distância. A gente ora pensando em alguém que precisa receber alguma bênção, que precisa melhorar a qualidade de vida, de saúde, precisa ter força moral para crescer. A gente está vibrando no fluido magnético universal. Ele está servindo de meio para conduzir essa intenção, para auxiliar de alguma forma. Quando você dá um passe, quando você faz um tratamento espiritual, você, com sua fé e a espiritualidade ajudando, você está mobilizando energias magnéticas que vão mobilizar o fluido universal, que vão ajudar a revitalização, a restauração da saúde. Eu preciso acreditar que isso funciona para eu dar força para isso. Quando eu oro, eu preciso acreditar que essa prece tem valor para alcançar o objetivo dela. Talvez não do jeito que eu queira, porque a gente quer de uma determinada forma que ultrapassa, às vezes, as leis divinas. Mas eu tenho que acreditar que é possível. Então, você está falando aí, eu estou lembrando da palestra do Celso Inácio, quando ele descreve a experiência dele de cura, que até ele fala assim, a gente chama de autocura, mas na realidade não é autocura. Quer dizer, ele busca o quê? Ele busca a força onde? No Deus que está em nós. Deus está em nós. E se a gente consegue essa conexão, se a gente consegue chegar a isso, a nossa força é incomensurável. Exatamente. E isso é fantástico. Todos nós temos esse potencial. Todos nós. Todos nós somos capazes de fazer essa autocura e de auxiliar na cura do nosso próximo. É uma questão muito mais de intenção, de desejo, do que a gente imagina. Né? De acreditar que a gente é capaz. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente só não melhora, mas que a gente não acredita que a gente merece. Que a gente é capaz de fazer isso por nós. E a gente deposita na mão do outro. Então você pede o outro para rezar, você pede o outro para... põe a mão, me dá um passe.
Por que eu não posso fazer autopasse todo dia? Claro que eu posso. Eu vou receber ajuda, se minha intenção é boa, eu estou sempre recebendo ajuda, eu estou agregando energia semelhante para que isso aconteça. Então, nós precisamos acreditar mesmo nisso. O exemplo do Celso é maravilhoso, ele acho que você lembrou bem. E existem outros exemplos de fé, de condução, que a gente encontra o tempo todo. Tá? Nesse capítulo 19, né, a fé que transporta montanhas, José, né, que está fazendo a instrução do Espírito, ele fala que os milagres são obras da fé. Olha que interessante, justamente aquele último item que você colocou lá, dessa manipulação. Essa fé que você acredita e você pode manipular os fluidos, né, universais. Não a gente chama de milagre, mas é o que a gente já tem aí, que Deus já deixou para a gente poder trabalhar. Você lembrou, eu lembrei também daquela passagem, todo mundo comenta sempre, que é a da hemorroísa, né? Eu tinha 12 anos que estava sangrando, ela só encosta no manto de Jesus, e ele fala assim, alguém me tocou. Não foi ele que virou e falou assim, eu vou te curar. Ela, com a fé dela serviu como elemento poderoso de atração magnética, ela tinha acesso àquela energia naquele momento, que a fé dela permitia isso, e ela recebeu. Tanto que Jesus falou assim, eu senti que de mim saiu virtude, foi alguma coisa. Não foi a esmo, não. E ele vira para ela depois e fala, tua fé te curou. Não foi só um movimento único do Cristo. A gente põe muito na mão de Jesus, né? Vem cá e me cura. E eu tenho que fazer esse movimento também de busca. Eu tenho que me tornar um imã receptivo. Eu tenho que atrair essa energia para mim, para que ela aconteça. E a fé faz esse trabalho. Os maiores milagres acontecem nas fés das pessoas mais simples, né? Se a gente for nas igrejas, em Aparecida, por exemplo, no norte, tem lá peças de cera de várias pessoas que receberam curas. Então, a gente não sei nem te falar assim, é mérito, é misericórdia divina, é a fé que é grande demais. A gente não tem como calcular isso. Mas a gente sabe que a fé mobiliza muita coisa. Né? A fé mobiliza energias que nós não compreendemos ainda. Né? E a nossa fé tem essas duas características, né? De fé raciocinada, que ela se apoia nos fatos, no entendimento, na compreensão. E nós discutimos essa coisa, né? A nossa fé deixou de ser uma fé cega. A gente não aceita as coisas mais só porque alguém chegou e te falou assim, você tem que acreditar porque é isso, acabou. Nenhuma criança aceita mais esse tipo de explicação assim. Todo mundo hoje quer saber assim, por que isso é assim, como que isso funciona. Então nós dizemos que a nossa fé é raciocinada. Ela tem que ter coerência com aquilo que a gente acredita, tem que ser entendida, ela não é dogmática, nós não temos verdades eternas, a gente pode, com o nosso entendimento, mudar e melhorar a qualidade da nossa fé, buscar valores mais elevados, entendimentos mais elevados, que isso não destrói a nossa fé, isso reforça a nossa fé, né? Porque ela tem coerência com esse crescimento, com a primeira frase que a gente pôs do Kardec lá no início, né? Fé verdadeira encara a razão de frente a frente em qualquer momento. Porque ela não está lá para disputar, ela é coerente com a verdade. Né? Ela não está certa em detrimento do outro. Ela está junto com o outro, tem sincronicidade. Ela está fundindo de novo sabedoria, conhecimento, espiritualidade e ciência. O que mais, Jacira?
essa fé, essa certeza, e me lembra também daquela passagem do servo do centurião, né? Ele se colocou numa posição, eu acho interessante que ele fala assim, olha, eu também tenho as pessoas que estão sob meu comando, então eu sei como é que funciona, né? E Jesus fala que em nenhum momento, né, até aquele dia, ele tinha visto uma fé tão grande, né? Ele fala assim, o senhor pode mandar, o senhor pode enviar os seus, né, prepostos lá, que ele não precisa de ir lá em casa, o senhor pode mandar os seus prepostos, que eu sei que o serviço vai ser feito. Essa fé é uma característica da pessoa que conhece, que ela já tem um conhecimento, né, de como que funcionam as coisas. Já não basta mais aquele, eu acredito, não, eu acredito, Senhor, não, eu sei, porque comigo funciona assim. Não é interessante isso ter passado há tanto tempo atrás? Sim, olha só, um centurião. Quem que é um centurião? É um ser politeísta, né? Se ele for romano, ele não era judeu, então ele não acreditava em Deus único, que, no entanto, ele tinha essa fé e recebeu de acordo com a fé dele. Não foi a crença dele, politeísta, alguma coisinha, que determinou que ele tinha mérito ou não para receber. Foi a fé dele que determinou isso naquela hora. E a filha dele foi curada. Então, a nossa fé não tem relação direta com a religião que a gente professa. Ela tem a ver com aquilo que a gente carrega dentro do coração. Não é verdade? Tem mais relação com isso do que com aquilo que está na cabeça da gente. Por mais que o nosso entendimento ajude a gente a ampliar a nossa fé. E nós estamos agora num momento da humanidade em que a gente precisa cultivar muito e utilizar muito essa fé. Nós estamos num momento que a gente tem que acreditar que Deus vai deixar a gente passar só pelo que a gente precisa passar. Que eu não tenho que ter medo, se eu não tiver que desencarnar nessa pandemia, eu não vou desencarnar. Mas se eu tiver que ir por algum motivo, eu irei também. A minha fé tem que estar lúcida e tranquila para saber que nada acontece na minha vida por acaso. Se está me permitindo chegar, é porque eu dou conta de carregar. E ter fé desse jeito não é fácil, porque mexe com a nossa emoção, mexe com o nosso ego. E a gente tem que trazer essa fé agora, a gente que não está mais só dentro do templo religioso, mas tem que estar dentro da casa da gente. Talvez a gente tenha deslocado a fé de lugar para a gente ficar com Deus mais perto da gente e a gente ter uma ligação, a gente ter uma percepção de Deus mais próximo da gente, porque a gente está precisando cultivar isso também. Porque, de outra forma, a gente estaria terceirizando a nossa capacidade de cultivar essa fé. A ligação minha é direta. A ligação de todos nós é direta. A gente não precisa de que seja o outro por mim nesse sentido. Eu não preciso de outro para conversar com Deus. Você conversa direto, cultivar isso. Trazer o culto para a rotina, a oração para a rotina, né? Trazer a sensação do que eu estou vivendo e ter um entendimento dentro das leis espirituais para a minha rotina no dia a dia e passar a perceber melhor como é que eu estou sendo ajudado o tempo todo. Porque a gente pode dizer que Deus também tem fé que nós vamos conseguir superar os nossos obstáculos internos. Senão ele não investiria na gente. Então, essa fé é dupla. A gente acredita em Deus, mas ele também acredita que nós somos capazes. Se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Bem, então, em síntese, eu acho que era isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, completar alguma coisa.
Não, Rogério, só queria deixar assim, mais um parecer do seguinte. Pelo momento que a humanidade toda está passando, se nós procurarmos trabalhar um pouco mais essa fé, essa crença, esse acreditar, a tranquilidade chegará até nós. Porque o desespero é justamente por não acreditarmos que Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, nada será contra nós. E tudo que estiver nos ocorrendo, é claro que tem um propósito divino de estar ocorrendo. Então vamos abrir o coração, ficar mais tranquilos, que com isso nós vamos adquirir mais resistência para combater tudo de ruim que chegar até nós. Depende, né? Isso, Pode falar. Isso não quer dizer que eu não tenho a minha parte para fazer, não. Não, claro. Quer dizer que eu estou colocando tudo na mão de Deus, não. Nós fazemos a nossa parte porque a gente sabe que a gente tem algo de importante para contribuir também. Senão não faria sentido a gente estar aqui. É porque você vê, tem uma série de recomendações, a pessoa, né, se precaver disso e daquilo, nós temos que obedecer às ordens, né, do momento, fazer a parte que nos cabe da melhor forma possível, mas nunca entrar em desespero, porque sabendo, não vamos abusar, não vamos desafiar aquilo que está chegando, né, seria abuso. Mas vamos ficar tranquilos, porque Deus está à frente de tudo, e abaixo de Deus tem Jesus, e tem os Espíritos amigos, está tudo colaborando conosco. Por que o desespero? Porque nós não acreditamos nisso. É a falta de fé em nós. Então vamos trabalhar essa fé, né? Com certeza. Muito obrigado, gente, pela paciência, pela atenção, pelas contribuições altamente valorosas. Nós que agradecemos, Rogério, agradecemos você. E, mais uma vez, também, eu agradeço a Jacira, que participou também ativamente, né, da nossa fala de hoje. E, na próxima semana, quem está para a próxima semana, Jacira? A Nívia, nossa querida Nívia, vai estar aqui. Muito bem, né? Eu gosto muito de ouvir a Nívia. Eu gosto de ouvir todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas têm, assim, um gostar meio particular. Gosto muito da Nívia. Então, até terça-feira que vem, nós estaremos unidos novamente, né, continuando com esse nosso trabalho de progresso, de crescimento, de iluminação, porque respeitando aquilo que Jesus falou conosco, né, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Se nós não buscarmos a verdade, nós vamos permanecer em desespero. Vamos libertar do desespero, da intranquilidade, do sufoco, porque Deus é por nós. E será por nós, nada será contra nós. E para encerrar, nós vamos pedir a nossa irmã Lúcia Ali para fazer a prece de encerramento, com a qual nós estaremos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa querida mãezinha Maria Santíssima, pelas oportunidades que tem nos dado. Querido Mestre, Maria, nossa mãezinha, amigos espirituais que nos acompanham, que nos amparam, nos intuem, praticamente nos carregam no colo. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nesse ensinamento tão gratificante, de podermos estar juntos mais uma vez, de podermos compartilhar conhecimento, fraternidade, afeto e a sua palavra que é a luz do nosso caminho. Agradecemos por todos os irmãos encarnados e desencarnados que conosco participaram deste estudo. E com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos a sua permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino de amor e bondade. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida e proporção em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder, a justiça, o amor e a glória para todo sempre. Assim seja.